4, né? Nosso exemplo número 4. Agora, aplicando a equação do estado para calcular o volume. Equação do estado é a equação de Clapeyron, né? Que vocês aprenderam. Então, vocês não aprenderam ela em vão. Vocês aprenderam ela para utilizar por algum motivo. Então, vamos lá. Calcula o volume de CO2 produzido em uma temperatura de 27 graus a uma pressão de 1 atm na reação de 16 gramas de oxigênio com um monóxido de carbono. Então, aqui eu tenho o dado da constante universal dos gases, né, que é o R, que tem lá na fórmula de Clapeyron, né, que é PV igual a nRT. O R tem esse valor aqui, correto? Quando for em ATM, né? Como aqui é ATM, a gente vai usar esse aqui. Quando for em outra unidade, tem outro valor, que eu dei para vocês, todos os 3 valores, né? Que a gente mais usa. Existe mais, mas os 3 mais usados, né? Então, o que a gente tem que escrever primeiro? A reação, né, do monóxido de carbono para gerar o CO2. Então, o monóxido de carbono mais O2 vou gerar o CO2. Correto? Agora, eu tenho que balancear. Para balancear, o que eu vou fazer? Né? Eu queria que vocês balanceassem aí, mas aqui eu já vou balancear a minha equação. Aqui eu vou ter 2. 2 vezes 1, 2, dá 4. Então, deu? Certinho? Correto, né? E agora? A gente tem que destaque na equação química, essa equação, as substâncias envolvidas nos dados na pergunta do problema. Então, vamos lá. Tem 2C, 2 gerando. O que ele quer que a gente faça, né? Ele quer que a gente calcule o volume de CO2 produzido por quem? Pelo oxigênio, né? Ele quer que a gente encontre, né, nessas proporções, certo? Então, a gente vai trabalhar com quem? Com o oxigênio e com o CO2, né? E qual é a pergunta que ele me faz? Ele quer calcular, ele quer saber, né, o volume. Então, ele quer o volume em litros de CO2, certo? Então, vamos lá. Agora, a gente vai escrever aqui de novo. E a gente já, como eu anotei ali em cima, a gente vai trabalhar com esses 2. Então, 1, né, mol desse aqui, né, eu vou ter 2 mols dessa substância, né? Então, aqui a gente tem, que a gente chama de proporção em mols. O oxigênio, a gente sabe que ele tem 16, mas aqui eu tenho 2, então
2 vezes 16, eu vou ter 32. Então, 1 vezes 32. E aqui? Aqui eu vou ter em mol, certo? Eu vou continuar com mol ainda. Então, eu vou continuar com 2 mols de CO2. Correto? Então, e agora? O que a gente vai fazer? Né? Ele quer saber o volume, mas como eu vou calcular na CNTP, eu preciso de mol, né? Então, por isso que eu vou encontrar o mol aqui. Então, vamos lá. Aqui diz que eu tenho 32 gramas de O2 que eu vou ter 2 mols. O problema disse que eu tinha 16 gramas de oxigênio na reação. Então, 16 TX. Multiplicando e dividindo essa regra de 3, né? Eu vou encontrar X igual a 1 mol de CO2. 1 mol de CO2 é o meu N, né? Então, agora a gente vai calcular o volume. Como? Pela fórmula. P igual a V vezes NRT. Quando é que eu devo calcular aqui, né? Quando aqui, ó, aplicando o volume, aqui alguma vez falou no problema que eu estava na CNTP? Não falou. Eu vou calcular usando a fórmula de Clapeyron quando estiver fora da CNTP. Então, o problema não me diz que eu não estou na CNTP, mas eu preciso calcular o volume, eu vou calcular pela fórmula de Clapeyron. PV igual a nRT. Então, vamos substituir. A pressão é 1, o volume é o que eu quero encontrar. O número de mol que eu encontrei é 1, a constante é 0,082 e a minha temperatura 27 graus, né? Ó, a temperatura eu tenho 27 graus. Para passar para Kelvin, eu preciso somar 273. Então, eu vou ter 300 Kelvin, né? Vezes o 300. V igual. Dessa multiplicação, eu tive 24,6 litros de CO2 gasoso. Então, essa é a nossa resposta. Lembrando que, por que eu usei a fórmula de Clapeyron, PV igual a N vezes R vezes T? Porque ali não dizia que ele estava na CNTP. Porque no momento que ele está na CNTP, eu já tenho um volume constante, né? Se ele está fora da CNTP, eu tenho que calcular, ok?